que um cara que foi demitido da própria empresa, usava suéter preto todos os dias e falava a frase motivacional que hoje a gente vê a rodo no LinkedIn, se tornou uma das pessoas mais geniais e um dos pilares da tecnologia moderna? A resposta é bem simples. Um mix de genialidade, teimosia e transformar qualquer detalhe, desde o design simples de um computador até a experiência de tocar numa tela, em algo que parecia magia. Steve Jobs não era apenas um inventor, ele era um mestre daquilo que ninguém sabia ainda que precisava. Antes de continuar a história do nosso famoso Steve Empregos, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e seu like aqui no nosso vídeo. Lembrando que toda terça-feira às 18 horas nós temos live para desbugar o mundo da tecnologia. Steve Jobs, nascido em 24 de fevereiro de 1955 na cidade de São Francisco, na Califórnia, ele é filho biológico de Joanne Schweible. Ai, gente, muito difícil para nós brasileiros falar. Vamos dizer que é Joanne Schweible e Abdul Fattah Jandali, mas esses foram seus pais biológicos, porque Jobs ele foi adotado por Clara e Paul Jobs, que foram seus pais de criação. Desde pequeno, Jobs ele já demonstrava seus sinais de genialidade, curiosidade, porque ele ficava desmontando rádios, aparelhos eletrônicos, tudo que tinha na casa dele para ele descobrir como é que funcionava. Eu só acho que os pais do Jobs vão ficar meio maluco com ele. Imagina, tu chega do trabalho e teu rádio tá lá desmontado em cima da mesa. Mas nem tudo eram talentos, tá? Jobs também era bem preguiçosinho na escola e bem disperso, no nível de uma professora chegar a oferecer doce se ele se concentrasse e prestasse atenção na tarefa. Então você aí que é disperso na escola, talvez tu ainda tenha uma chance, tá? Ó, o Jobs, ele não ia muito bem, mas o cara virou um gênio, então assim, não desiste. No ensino médio, ele se mudou pro nosso tão conhecido Vale do Silício. E tipo assim, o cara era tão visionário que ele mudou pro Vale do Silício antes do Vale do Silício existir, entendeu? E foi lá que ele conheceu o tão famoso também, não tanto quanto ele, mas também famoso Steve Wozniak. Falando em Vale do Silício, quem aqui já assistiu aquele filme que se chama, inclusive, Piratas do Vale do Silício, que conta a história da Apple e da Microsoft? Hein? Deixa aí nos comentários se você já assistiu. Voltando à relação do Jobs e do Wozniak, os dois eles se tornaram amigos instantaneamente. Eles foram unidos pela paixão de criar coisas e pelo amor por eletrônica. Após isso, Jobs ele entrou na faculdade, ele entrou no Reed College, mas mesmo antes de terminar seu curso, ele acabou largando a faculdade, o que gerou uma grande leva de vagabundos que largam a faculdade falando do Steve Jobs. Sinto te informar, você talvez, muito provavelmente, não é tão genial quanto ele, então assim, pense bem antes de fazer isso. Mas mesmo largando a faculdade, ele continuou participando de algumas oficinas, de algumas aulas de caligrafia. A gente pode perceber que desemprego não era o medo dele mesmo, né, gente? Porque isso mais tarde ajudaria a criar a estética e a tipografia tão marcante dos computadores da Apple como a gente tem hoje. Assim, eu não sei se era necessário fazer um curso para usar uma maçã mordida como logo, mas assim, o gênio era ele, não sei o que vou discutir, né, gente? Em 1976, Jobs, Wozniak e Ronald Wayne, eles fundaram a Apple na garagem de casa. E assim começou aquela onda de gente abrindo coisas na garagem de casa e no final todo mundo acaba virando Uber, né, galera? A estratégia era bem simples. O Jobs pensava no design, o Wozniak era o gênio da engenharia e o Wayne, bom, saiu logo no começo, né? Até porque ninguém ouviu falar dele. Muito provavelmente ele se arrependeu de entrar na Apple. Não, ele se arrependeu de ter largado a Apple e foi pedir emprego como primo do Batman. E aí veio o primeiro projeto, o Apple One. Ele era bem simples. Era só a base do computador, sem tela, sem teclado, e quem queria usar ele precisava montar todo o resto. Experiência essa que a gente segue tendo hoje, né? Ao comprar um telefone que não vem com carregador e não vem com fone de ouvido. Gratidão, viu, Apple? Muito obrigada. O sucesso ele veio mesmo com o Apple II, que já tinha tela, já tinha teclado e acabou revolucionando a forma como pessoas comuns usavam computadores naquela época. E acabou faturando 118 milhões de dólares em, adivinhem, apenas 3 anos. Entre esses projetos, Jobs também começou a explorar softwares e interfaces intuitivas, sempre com o foco em criar experiências para o usuário que pareciam ter saído de um livro do Harry Potter. Bom, até aí tá vindo tudo bem, mas nem tudo sempre foram vitórias. O Apple III ele acabou sendo um desastre técnico e o Lisa, batizado em homenagem à filha dele, acabou fracassando no mercado. Será que esse Lisa
fracassou porque ele demorou pra assumir a filha, hein? Deve ter sido um baita de um karma que voltou pro Jobs. Inclusive, como eu tava falando, ele negou por anos ser o pai da Lisa, e ele só admitiu muitos anos depois por conta de um teste de DNA do programa do Ratinho que ele foi obrigado a participar. Vocês sabiam dessa, hein? Bom, gente, é óbvio que era brincadeira, tá? O Desbugados não dissemina fake news. Mas a realidade é essa, que o Jobs realmente esperou muitos anos de um teste de DNA pra poder falar que a Lisa era oficialmente a filha dele. Esse daí, ó, se fosse no Brasil já tava preso, hein, por não pagar pensão. Após isso, o Macintosh, lançado com um hype bem alto, bem grande, também enfrentou problemas de venda inicial. Em 1985, após alguns conflitos internos e desacordos sobre o rumo que a Apple estava indo, o Jobs acabou sendo demitido da própria empresa que ele fundou. E você aí, CLT, com medo de rodar, meu filho? Se até o Steve Jobs foi demitido, você então que se cuide. A gente consegue ver, né, que o medo que ele tinha de ser desempregado se concretizou e na própria empresa dele. Mas o Jobs não ficou parado não, tá? Diferente desse teu primo Roberto aí, que fica jogando LOL até 3 horas da manhã, falando que tá entregando currículo, fica aí com 40 anos na casa da tia Maria e nunca vai sair da casa da mãe, entendeu? O Jobs não era assim. Inclusive, beijo, tia Maria. Em 1985, ele acabou criando a Next, uma empresa que era voltada para computadores avançados. Logo após isso, ele acabou comprando a Pixar em 1986 por 10 milhões de dólares. Quem imaginaria que acabaria se transformando o maior nome dos estúdios de animação que nós temos até hoje? Mas como o Jobs sempre está envolvido e com ele precisava de uma inovação, eles acabaram lançando Toy Story, o primeiro longa 100% animado em 3D. E você, já sabia que o Jobs foi um dos donos da Pixar lá no comecinho? Porque eu vou falar que eu fiquei bem surpresa, eu fui descobrir quando a gente tava fazendo o roteiro desse vídeo. Comenta aqui pra gente se você já sabia. Em 2006, inclusive foi o ano que eu nasci, ele acabou vendendo a Pixar pra Disney, simplesmente pela bagatela de 7,4 bilhões de dólares. Mano, que lucro. Quem me dera eu queria, tá? Agora, voltando pra Apple, nesse meio tempo, enquanto o Jobs estava fazendo o maior sucesso no mundo das animações e o cara já estava bilionário, a Apple só ia afundando. Quando ela estava à beira da falência, eles trouxeram o Jobs de volta pra empresa como CEO. E o Jobs, então, voltando, mais uma vez, ele acabou revolucionando tudo, lançando o iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad, iFood, é tanto ai, meu Deus, ele era mineiro? Consolidando o lema Think Different. E como a gente já percebeu, o Jobs ele era o famoso workaholic, não é mesmo? Transformando a realidade ao seu redor. Voltando para a vida pessoal do Jobs, ele acabou sendo diagnosticado com câncer pancreático em 2003 e ele tentou ignorar a cirurgia durante 9 meses, tentando tratamentos alternativos, achando que ia conseguir controlar essa doença, mas a gente acabou vendo que não rolou, né? E apesar da cirurgia parcial, a doença ela acabou avançando. E em meio a tudo isso, ele seguia liderando as suas empresas bilionárias e, em suas próprias palavras, essa acabou sendo a pior época da sua vida, porque ele chegava em casa, as crianças já estavam na cama, sua família já estava dormindo, era depois das 9 horas da noite, depois das 9 horas da noite, então assim, quem falar que o Jobs nunca experimentou uma rotina de escravidão CLT tá bem errado. Bom, bem-vindo ao mundo real, Jobs. Após essa loucura workaholic, em 24 de agosto de 2011, Jobs ele acabou renunciando como CEO e passou o bastão para Tim Cook. Como toda lenda nasce, infelizmente ela também morre. Jobs ele acabou falecendo aos 56 anos no dia 5 de outubro de 2011 de câncer pancreático. Suas últimas palavras foram emocionantes. Eu não vou conseguir reproduzir essa sonoplastia, então o nosso câmera vai falar pra gente. Bom, gente, pior que essa realmente foram suas últimas palavras. A sua irmã Mona Simpson contou isso pro Wall Street Journal. E como as pessoas imaginavam que o Jobs ele era o cara, o coach, suas últimas palavras teriam sido incríveis, mas a Mona falou pra gente que não foi, né? Também, coitado, o cara tava morrendo. Bom, gente, concluindo isso, Jobs ele foi realmente um gênio imperfeito, obsessivo e bem polêmico, que acabou mudando o mundo da tecnologia para todo sempre. Ele nos deixou uma lição clara: a única forma de fazer um grande trabalho é fazendo aquilo que você ama. Eu vi isso no LinkedIn ontem, hein, Jobs? E o Jobs fez exatamente isso. Até onde o seu corpo aguentou, até onde a realidade permitiu, e mesmo sem ele conseguir controlar tudo, a sua visão, ela mudou nossas vidas para sempre.